Pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre organização industrial. Pessoal, hoje o tema será grandes verdades sobre o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento. Galera, é o seguinte, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente com relação às outras aulas, para deixar um pouquinho mais lúdico, menos estressante talvez. Nós vamos trabalhar através de figuras, tá? Então eu vou passar algumas imagens para vocês. E de acordo com cada característica de cada imagem, eu vou fazer algumas considerações a respeito de situações que envolvem, né, a parte de gerenciamento organizacional de um modo geral, tá? Tanto para comércio, indústria, né, parte de questão assim de administração de órgãos públicos. Esse material ele cabe para qualquer uma dessas áreas, tá? É porque na verdade em diversas situações, né, mesmo sendo em setores diferentes, essas situações elas acabam sendo corriqueiras, elas acabam se repetindo, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, uma das coisas que você tem que ter em mente é não estabelecer prazos audaciosos demais, né? Então você tem que ter consciência daquilo que você pode fazer, né? Aquilo que a sua empresa pode fazer e não ir além disso, né? Sabe, atender o seu cliente, né? Seja ele de qual setor for, de maneira eficiente, mas que não venha trazer dores de cabeça posteriores. Não adianta eu estabelecer um prazo rápido, né? E a primeiro momento trazer satisfação para o meu cliente, porque eu estou atendendo ele num prazo que de repente a minha concorrência não consegue fazer isso, só que eu vou entregar um produto ou um serviço de péssima qualidade, com defeito, o que vai trazer mais dores de cabeça e mais retrabalho. Então, é ruim para o cliente, porque não vai ter as suas expectativas atendidas, e ao mesmo tempo é ruim para a empresa, porque vai manchar o nome da empresa, ela não vai ficar bem vista. Então, essas questões de estabelecer prazos tem que ser muito bem alinhado com a parte fabril da empresa. Muitas vezes, por isso que é tão importante a comunicação dentro dos setores da empresa. Quando você tem uma empresa em que os setores eles não conversam entre si, né, ou a comunicação é falha, existem esses problemas aí com relação a aquilo que for prometido ao cliente não ser atendido pela empresa. E isso acaba dando vários problemas. Tanto que internamente acaba tendo problemas de relacionamento entre os colegas, né? Quando aquela forma de comunicação é somente verbal, ela pode apresentar diversas falhas. Então é interessante que isso não aconteça. Então, para evitar ao máximo esse tipo de problema. Nem toda apresentação será um sucesso. Então, muitas vezes, quando a empresa faz o planejamento de um produto, faz o desenvolvimento, faz toda a parte de estruturação na empresa, dependendo da situação, e isso é uma situação que envolve forças além das concepções da empresa, pode ser que esse produto seja um grande fracasso, que não traga a expectativa, né, com relação ao sucesso desse produto, não seja atingido ou parcialmente atingido. Então, existem diversas relações aí com empresas, né, e eu estou falando assim de empresas multinacionais, empresas gigantescas, que fez todo um desenvolvimento de produto e no momento da apresentação, o lançamento do produto, houve uma falha que ela não havia sido pensada anteriormente, mesmo com toda uma estrutura ali por trás desse produto, desse desenvolvimento, e acabou tendo um resultado muito ruim. Tá? E a empresa tem que estar preparada para essa adversidade, tem que estar preparada para o surgimento do fracasso, e isso é uma lição muito importante que deve ser aprendida
que é para evitar falhas futuras. Então, quando você tem um fracasso dentro da empresa, né, eu estou falando assim com relação a produtos, tá? Lançamento de produtos, quando você tem um fracasso retumbante, né, de grande remonta, serve como lição para que a empresa não venha a repetir isso, né? Um grande problema de empresas é que quando elas erram, geralmente o ego, né, não deixa você aprender com erro. Hoje em dia isso já diminuiu bastante, né? A forma de administração moderna já minimizou muito o fato desse tipo de coisa acontecer. Mas se for fazer um levantamento aí da década de 70, década de 80, né, quando o processo de fabricação estava passando por uma forte tendência de modernização, principalmente com a parte de automatização, as empresas erravam muito, e erravam assim, não só no lançamento do produto, mas também com questão a garantia, durabilidade desse produto. Então, criava ali uma situação que o pós-venda desse produto era muito falho. A empresa praticamente despejava o produto no mercado e não dava nenhuma assistência, mas que prometia que havia um retorno para o cliente e esse retorno não era atendido. Então isso aí acabou trazendo aí vários problemas para as empresas, inclusive algumas saíram do mercado, foram compradas por outras empresas, mudanças de nome, ou simplesmente foram à falência e acabaram saindo do mercado definitivamente. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão aí de desenvolvimento de produtos também. A estrutura hierárquica tradicional só atrapalha. Pessoal, veja esse desenho aí, onde você tem um chefe, né? Que ele está lá no ponto mais alto, né? E que todos os que estão abaixo são seus subordinados, não apresenta mais o resultado, o efeito que havia há 30, 40 anos atrás, né? Nós vimos nas aulas anteriores, né? Aquela questão, né? O tema da aula era o chefe liberal, o democrático e o autocrático, né? Então, esse é um exemplo aí de chefia autocrática, né? Que você tem ele como o senhor todo-poderoso, né? E todo mundo que está abaixo não tem direito a expressar suas opiniões e simplesmente acatar as ordens e seguir o que ele está mandando. Mesmo que quando esse caminho ele não segue para um caminho legal, que a empresa vá ter prosperidade. Então, esse tipo de hierarquia tradicional acontece muito em empresa familiar. As empresas familiares hoje, quando elas estão mais... os seus proprietários estão mais antenados e quando eles sentem que não tem mais condição de fazer com que a empresa cresça, geralmente esse tipo de estrutura ele é desfeito. Então, até mesmo o proprietário ele deixa de ser o gerenciador, ele passa a ser um item mais consultivo, deliberativo, tá? E ele não está mais no dia a dia da empresa tomando as decisões. Porque muitas vezes aquela impressão tradicional, né, aquele modo de pensar tradicional atrapalha o desenvolvimento da empresa. Então, tem que repensar a estrutura de hierarquia das organizações empresariais, industriais ou comerciais dos dias de hoje. Preste atenção aos sinais de mercado. A empresa que não está diariamente ouvindo os seus clientes, ela está fadada ao fracasso. Hoje, com a velocidade das comunicações de um modo geral, a informação ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, tá? E as coisas mudam numa velocidade que a cada dia mais é mais dinâmico. Então, a empresa tem que estar sempre próximo ao cliente, ouvindo o cliente, sabendo qual é a tendência de mercado, porque muitas vezes, quando você vai desenvolver um produto, mesmo com toda a tecnologia embarcada nos dias de hoje, o desenvolvimento de produto pode levar meses, inclusive anos. Se for na indústria farmacêutica, então, com certeza, é anos de pesquisa,
né, de teste até que esse produto chegue ao mercado. Então, muitas vezes você tem lá, para desenvolver um produto, você tem lá 5, 10, 15 protótipos até chegar ao produto final. E aí, o que acontece? Se você, nesse período de tempo, não estiver ouvindo a tendência de mercado, você vai lançar o seu produto e talvez ele já esteja desatualizado. Ou o seu cliente já mudou a forma de consumir e não quer mais aquele tipo de produto, aquilo lá já caiu em desuso. Então, tem que ter uma atenção muito próxima aí do mercado para saber essas questões. Eu lembro de um exemplo de uma empresa americana que era fabricante de brinquedos. E era uma empresa familiar. Essa empresa ela produzia brinquedos que tradicionalmente, né, já haviam boas vendagens, né? E era uma empresa familiar, né? Havia o pai, né, que era o fundador da empresa, e o pai já tinha passado para os dois filhos, né, os irmãos, continuarem a empresa. Era uma empresa de porte pequeno, mas o que acontece? Eles trabalhavam uma linha, um segmento de mercado que não trazia resultado, né? Então, apesar de estar mais tradicionalmente ligado ao setor, né, durante mais de 40 anos, produzindo brinquedos, os brinquedos já não estavam mais atendendo à expectativa dos consumidores. As crianças que, porventura, ganhavam aquele brinquedo não sentiam alegria em brincar com ele. Então, isso aí acabou criando uma imagem de uma empresa que produzia um brinquedo mais nostálgico, né, para quem tinha, sei lá, viveu lá o início da empresa, né, que já está com a idade em torno aí de 50 anos, 40 anos, ou seja, vivenciou a infância com os produtos lançados por essa empresa. Então havia essa nostalgia, né, por conta do brinquedo que teve na infância. Mas os novos consumidores, que são as crianças atuais, não se interessavam por isso. Então a empresa foi praticamente à falência, tendo sido comprada, né, por uma outra empresa num valor muito baixo, né, que não refletia a expectativa dos proprietários, porque a empresa realmente não tinha material para poder ter lucro. A única coisa que valia ainda nela era a marca pela nostalgia, por ser uma marca de muitos anos em atividade. Mas os seus brinquedos atuais não faziam tanto sucesso. Então tem que tomar cuidado em prestar atenções aos sinais de mercado e que nem sempre o seu produto, que há um ano atrás era bom, ele vai continuar sendo bom nos dias de hoje. Tá? Ele pode ser um produto extremamente ruim se comparado à expectativa de mercado. Escolha de atributos significativos para o seu cliente. Então, assim, quando você está desenvolvendo algo para o seu cliente, às vezes você é uma empresa de desenvolvimento de marketing ou de desenvolvimento de marcas, né, de know-how, de coisas, você tem que estar antenado com a forma com que o seu cliente quer chegar ao consumidor final. Então, mesmo que você tenha dentro da sua empresa alguém, né, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo um setor que trabalhe isso, você tem que saber que o seu cliente tem que estar familiarizado, tem que se sentir próximo, né, daquela marca. Então, hoje, trabalhar a parte de marketing é muito importante. Muitas vezes, o produto que está sendo oferecido, ele é extremamente competitivo, tem valor acessível, ele é econômico do ponto de vista industrial, traz retorno financeiro para a empresa, gera lucro, porém, o consumidor não se sente atraído pela aquisição daquele produto. Então, você tem que criar um vínculo de relacionamento. E isso eu estou dizendo não só para a parte de industrial, mas também para a parte de serviço. Quando o seu cliente vem na sua empresa, que é de serviço, hoje, cada vez mais, existe a customização do produto. Ou seja, o
o produto ser feito para atender especificamente a um cliente. E você pode agregar valor nisso. Então, quando você atende de maneira diferenciada, muito mais próxima do seu cliente, trazendo satisfação para ele, ele vai sentir um retorno sobre o valor. E até mesmo se o valor for maior do que o valor de mercado, ele não vai se incomodar, porque existe toda uma estrutura ali que atende à expectativa. Hoje, cada vez mais, as pessoas querem adquirir produtos de qualidade, a preços competitivos, mas que a expectativa do seu produto para o cliente seja a melhor possível, para que o seu cliente sinta que, de repente, aquele produto foi feito especialmente para ele. Então, essa forma de atendimento específica ao cliente é muito importante. Tá? Então, dentro da área de gerenciamento, da administração industrial, você tem que estar próximo a isso. É claro que, se a sua empresa trabalha questões de desenvolvimento em massa, fica mais difícil você atender essa expectativa. Tanto é que hoje a indústria automotiva, ela propicia, lá no final da linha, né, no consumidor, né, depois de toda a cadeia produtiva, que aquele consumidor possa colocar outros acessórios que deixem aquele produto com a sua personalidade. Tá? E muitas vezes a empresa pode agregar valor na venda desses outros produtos, incorporando outros acessórios aos produtos, como também cativando o seu cliente através de promoções ou de brindes. Tá? Então, quando o seu cliente ele recebe algo que ele se sinta valorizado, isso cria um vínculo com a empresa. Então, escolha atributos significativos para o seu cliente. Essa é a parte. O que serve para um cliente não serve para o próximo. Então, chegando na mesma linha anterior, você não pode generalizar. Nem sempre aquilo que você vai atender a um mercado mais amplo vai servir. É claro, cada pessoa é um indivíduo único no planeta. Então, tem formação, tem gostos próprios. E é claro que você, como empresa, como desenvolvedor, tem que estar ouvindo o mercado, como foi visto nos slides anteriores, mas que tenha também essa individualidade para cada um. E sabendo também que nem sempre uma forma de agradar um cliente pode agradar o próximo. Então, nem sempre aqui o resultado vai trazer satisfação. Podendo, inclusive, ser caracterizado aí como uma forma de discriminação. Tá? De repente, você pode ter problemas aí discriminatórios, dependendo da forma como você vai atender o seu cliente. Então, tem que tomar muito cuidado, fazer uma distinção entre os clientes, mas como cada um também seja valorizado. Um exemplo aí que a gente pode trabalhar, para isso ficar bem claro, existe muito, eu vou falar aqui da cidade onde a gente tem aqui instalada a ETEC, que essa cidade aqui, ela tem um problema no comércio. Isso você conversa com diversas pessoas e vê esse problema. Muitas vezes, o setor lojista acaba criando como posso dizer assim, uma imagem inicial do seu cliente assim que ele entra na loja. Então, às vezes, o modo como uma pessoa está vestida, o modo como a pessoa se comporta, o vendedor previamente já sabe se a pessoa vai ou não adquirir o produto. E aí ele faz uma seleção e escolhe aquele que ele acha que vai comprar. E muitas vezes essa seleção é equivocada. Muitas vezes a imagem que se passa nem sempre traduz naquela compra. Vou dar um exemplo. Entra uma pessoa com uma roupa mais simples e que vai comprar um produto, que tem interesse em comprar um produto naquela loja. E aí o vendedor discrimina essa pessoa e acaba não atendendo.
Depois, no mesmo tempo, muito próximo, entra uma pessoa melhor trajada, tá? Que está entrando na loja simplesmente para passar o tempo, que não tem intenção nenhuma de comprar e que vai embora. Ou seja, ele perdeu duas vendas. Uma venda por uma pessoa ser mais simples, mas que tinha intenção de comprar efetivamente, mas ele discriminando, não fez uma seleção e preferiu uma pessoa que estava melhor vestida e foi atender. E essa pessoa não tinha intenção. Então, essa forma de tentar ver o seu cliente de maneira equivocada pode trazer consequências, tá? Então, esse quadrinho aí mostra que nem sempre você ter uma boa intenção, né, que é o caso aí do Garfield, né, de colocar a cabeça para fora e sentir o vento no rosto, nem sempre isso aí também vai trazer consequências agradáveis. Então, tem que ter uma atenção muito especial a esse tipo de comportamento. E para quem trabalha aí na área de indústria, pessoal, provavelmente vocês vão trabalhar aí no início da carreira ou, né, em algum momento em empresas que estão crescendo, pequenas empresas que estão se desenvolvendo. E uma forma de você se destacar realmente é isso, é customizar o atendimento ao cliente. Não é só customizar o produto, customizar também o atendimento. Fazer com que aquela pessoa se sinta única dentro do seu atendimento lá, tá? Se sinta especial, sinta-se valorizada. Mas que essa valorização ela tem distinção entre pessoas, nem sempre o que vai servir para um vai servir para o outro também, tá? Nada pode parar a automação. Pessoal, hoje qualquer empresa que pensa em ser produtiva, ela tem que investir em automação. Automação hoje é o carro-chefe aí dos processos. Do ponto de vista que você faz um investimento alto, mas a sua rentabilidade ao longo do tempo ela vai ser maior. Então, você vai produzir mais, produzindo mais, você produz mais barato, e produzindo mais barato, com melhor qualidade, é claro, sem esquecer disso, você tem a tendência a vender mais, e aí a sua empresa prosperar. Se você não investe em automação, a tendência é que você demore mais para fabricar o produto, e aí o seu produto ele vai se tornar mais caro. Mas veja bem, existem setores que, por processos individualizados, ganham em qualidade em comparação ao preço. Então, você tem que saber que existem nichos de mercado que buscam produtos diferenciados de alto valor, tá? Mas que, mesmo assim, tem que passar por algum processo de automação. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai trabalhar com... você vai construir uma casa, lá, um prédio, uma coisa assim, e você vai comprar as esquadrias, as janelas e portas para a sua construção. Hoje, existe uma gama muito grande de empresas aí que fazem, né, janelas e portas, e que você pode entrar em qualquer loja de material de construção e comprar esses itens para instalar na sua construção. Mas, se vocês forem perceber, a qualidade do material ela é cada vez mais fina. Ou seja, estou produzindo um material que vai atender uma expectativa, né? Ou seja, eu preciso construir, né, produzir janelas e serem instaladas. Só que, pelo processo de fabricação, o material utilizado, o tipo de aço empregado, é cada vez mais frágil. É praticamente uma lâmina, não chega a ser nem uma chapa, é uma folhinha, né, de aço. Feita dentro de um processo fabril com solda automatizada e que faz com que eu consiga produzir várias peças num valor barato. Só que a durabilidade, a resistência ao tempo, toda a conformação desse produto, ele não atende a todas as expectativas. Então, existem setores de consumo que eles querem um produto de alta qualidade. E essa alta qualidade ela é quase que individualizada, né? Porque se eu estou dando esse exemplo aqui de janelas e portas, cada casa, né, de um padrão melhor, né,
que vai ter um consumidor nesse nível, ele vai ser único, né? O tamanho da porta, a estrutura, o tipo de material empregado, se ela tem reforço na sua estrutura, se ela vai ter vidro, se não vai, que tipo de vidro que vai ser utilizado, qual é o tipo de pintura, vai ter materiais como madeira junto com essa estrutura. Então, existe uma diferenciação. Só que mesmo nessa diferenciação, você tem que trabalhar a automação do seu processo. Seja ele na construção, né, ou até mesmo no gerenciamento, fazendo com que o pedido chegue, seja produzido e entregue num tempo rápido. Então, muitas vezes, essa forma de automatização ela não está só no processo construtivo, ela também está no processo gerencial, está no setor de recebimento, né, de compras e recebimento. Né? Então, imagina o seguinte, você recebe uma encomenda de 10 janelas para uma casa de alto padrão, a sua empresa vai produzir, você não tem material para produzir as 10 janelas, você tem que produzir 6, você faz a encomenda, só que o tempo de aquisição da sua matéria-prima, até a sua matéria-prima chegar na sua empresa para você produzir, ele demora, porque é um produto diferenciado. E aí você acaba atrapalhando o prazo de entrega e não atendendo bem o seu cliente. Então, a automação também pode ser na parte do gerenciamento, não só se você está trabalhando com uma coisa mais específica, né, mas também de uma forma mais administrativa ali. Tá? Busque soluções eficientes. Tá? Então, a criatividade, hoje, também ela é muito importante. Hoje, as empresas, elas fomentam, né, elas incentivam, né, que os funcionários sejam criativos, que eles consigam desenvolver ideias para o produto ou até pelo processo de forma criativa, que traga resultados. Muitas vezes, uma solução simples e barata traz melhor resultado do que soluções extremamente caras e tecnológicas e tudo mais. Então, buscar sempre ser criativo em tudo que você estiver fazendo. Seja inovador e aproveite as oportunidades. Chegando na mesma linha aí, né, tem esse desenho aí, é claro que a gente não vai querer limpar a casa inteira com um bebê que vai ficar engatinhando lá para todo lado. Mas é uma forma criativa que essa empresa aí de roupas chamou atenção, né? Então, é uma forma de você também se destacar. De repente, você está diante de uma oportunidade e essa oportunidade ela pode ser um diferencial, que até aquele momento nenhuma outra empresa tenha percebido aquela fatia de mercado. Escolha a ferramenta mais adequada para cada situação. Tá? Então, novamente falando daquela parte lá de criatividade. Então, se você vai desenvolver um produto e você tem que ser criativo, tem que lembrar que nem sempre essa solução vai atender o seu mercado. A gente está trabalhando com produtos hoje que eles são específicos para cada cliente. Então, a escolha de uma determinada solução nem sempre ela vai ser coerente, vai trazer o resultado esperado para um outro cliente. Então, tem que também saber trabalhar essas questões de criatividade e se essa criatividade, se essa solução vai caber em todas as áreas de atuação da empresa, em todos os segmentos ou não. Então, soluções técnicas nem sempre podem ser implantadas. Muitas vezes, pessoal, tem coisas que elas têm impedimento não só financeiro, mas como técnico. Você desenvolver uma solução extremamente tecnológica e desembolsar uma quantidade de recursos muito grande pode não trazer o resultado esperado. E aí o prejuízo para a empresa é grande. Então, todo investimento que você faz na empresa, ele tem que ser muito bem pensado. Por quê? Hoje, as empresas elas estão, ao longo do tempo, tendo que produzir cada vez mais e com lucros que, como a concorrência também é grande, ainda mais com o processo de globalização, que tem mercados abertos, né? Hoje, se a gente for comparar o mundo,
são pouquíssimos países que têm, né, autossuficiência ou que sejam completamente fechados, né, assim. E esses países eles têm diversas dificuldades. Hoje, um mundo como um todo passa por um processo que você tem que desenvolver soluções, né, e buscar conceito em várias partes, né? Então, você pode ter formas de desenvolver todas aquelas questões relacionadas ao seu produto, mas que essas soluções venham de lugares diferentes. E tudo isso acaba impactando no custo. Então, você desenvolver uma solução muito elaborada não vai te trazer, de repente, o resultado esperado. Então, tem que pensar muito aí na questão de fazer investimentos aí e esses investimentos não trazer o retorno esperado. A ajuda online pode ser útil. Então, de novo, na mesma linha aí da questão de globalização, hoje você consegue conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Antigamente, eu lembro que você, para poder trabalhar uma encomenda no exterior, assim, você teria que pegar o telefone ou mandar uma carta, você teria que saber o idioma daquela pessoa, você teria que tinha todo um processo de pagamento, de transferência de recursos e tudo mais. E hoje você pode buscar soluções para o seu desenvolvimento do seu problema de uma maneira muito rápida, né? Hoje a internet e ainda mais aí o celular, ele aproximou cada vez mais as pessoas. Hoje você pode comprar um produto de qualquer parte do mundo sem nem saber falar o idioma, né? E você pode fazer o pagamento rapidamente. Então, trabalhar com a internet hoje é uma busca pelo sucesso, né? Então, a empresa que não estiver conectada, ela está fadada a não ser vista, né? E aí, se ela não é vista, ela não é uma empresa que atende vários clientes, né? Então, muitas vezes você pode ter até mesmo um setor de serviço, né? Você cria lá um blog, uma página, faz a sua divulgação e você consegue sucesso aí nos mercados. Mas não acredite em tudo que você vê pela internet. Então, nem sempre tudo aquilo que se traduz ali realmente é verdade. Eu vou dar um exemplo agora, um exemplo pessoal. Aconteceu comigo faz coisa de 15 dias, um mês atrás. Aí. Eu queria comprar um produto, né, numa empresa, encontrei um site, o site muito bem feito, né, o layout do site, as imagens do produto que estava sendo vendido era muito boa, né, uma coisa que realmente atraiu. E o preço também era um preço competitivo, era um preço interessante para se trabalhar. Apesar de não ser tão barato, né, era um produto que tinha um valor, não era muito caro, mas também não era tão barato assim a ponto de falar assim, vou comprar em qualquer lugar, tá? É tudo igual. Não, era um produto diferenciado, tinha um valor um pouco maior e pela qualidade que estava sendo mostrada ali, realmente era uma coisa legal, uma coisa boa. Fiz a encomenda, né, de 2 kits lá que estavam sendo vendidos, né, e demorou muito tempo para a entrega. A empresa ia fazer a postagem do produto 2 dias depois, no fim levou mais de 15 dias, então isso já houve aí uma imagem arranhada, eu já fiquei bastante insatisfeito com isso, mas aguardando lá e ouvindo lá a empresa, né, as justificativas, eu acabei aceitando e tudo bem. Quando o produto chegou, além do produto que ser enviado não ser igual ao produto que era mostrado na internet, né, na sua página, tinha características diferentes, o acabamento era bem inferior do que o acabamento que havia na imagem, ou seja, foi trabalhado um layout para vender e, na verdade, não era aquilo, o produto não era com toda aquela qualidade, era uma qualidade bastante inferior. Como eu comprei 2 kits, um kit veio completo, o segundo kit veio faltando diversos itens, tá? Então, a empresa
realmente não me traduz. Eu poderia até ter intenção de comprar outros itens lá, mas não vou comprar, não recomendo. E então, essa questão, você trabalhar com questões através da internet, você não pode mentir, você não pode ser falso, achando que o seu cliente está lá na ponta da linha e que isso não vai trazer consequências. Tá? Experiência em simulações pode ser de serventia. Tá? Então, hoje, você tem uma gama muito grande aí de softwares, né, que trabalham o desenvolvimento de produtos, e esses produtos eles podem passar por um processo de simulação antes mesmo de chegar ao mercado. Tá? Então, isso pode trazer uma garantia aí com relação a você evitar. Antigamente, quando a empresa desenvolveu um produto, ela tinha que construir o protótipo praticamente no mesmo molde da construção do processo, passar por um teste, vários testes, né, e saber lá onde que iria romper, qual era a carga que poderia ser exercida em cima daquele material e tudo mais. Então, isso era extremamente custoso. Hoje, com a grande quantidade de software para vários segmentos que existe, você consegue diminuir muito essa questão de desenvolvimento do produto. Você pode, utilizando das ferramentas, desenvolver uma linha de protótipos muito menor, num processo mais simples do que o processo industrial propriamente dito, para que depois você faça ajustes posteriores e fazer os testes físicos, né, de fato. Tá? Então, questão aí de automóveis passa muito por isso. Né? Então, o desenvolvimento de um automóvel ele vai passar muito por processo de simulação para depois ele realmente ser construído o protótipo e o protótipo depois ir para os testes físicos. Antigamente você tinha um gasto muito maior aí com relação a isso. Então, toda essa parte agora que eu estou falando, que é a parte aí de tecnologia da informação, né, sistemas de comunicação via internet e tudo mais, ajuda muito a diminuir o custo do produto. Previsão e realização nem sempre saem como planejado. Né? Então, exatamente. Então, você planeja, você desenvolve, usa simuladores e tal. Quando vai para o teste físico, começa a aparecer falhas que, de repente, por questões ambientais, de estrutura, não haviam se pensado. Ou até mesmo falha com relação aí a fornecedores. Né? O uso de soluções tecnológicas é inevitável. Tá? Então, voltando aí à questão de internet e tecnologia de informação, automação industrial. Toda essa parte, pessoal, não tem como fugir disso. Hoje é um caminho sem volta. Assim como no século XVIII o desenvolvimento da máquina a vapor revolucionou a indústria, hoje a parte de comunicação e informática ela não tem volta. E agora nós estamos aí num processo de revolução, da quarta revolução industrial, em que as coisas vão ficar cada vez mais dinâmicas, cada vez mais rápidas. Tanto é que essa forma de aula nossa, apesar de existir aqui um problema de saúde que nos levou a esse tipo de adoção de aula, mas no futuro vai ser essa forma. Né? Eu acredito que no futuro as escolas elas vão ser muito mais dinâmicas, o aprendizado vai ser muito mais rápido. Um exemplo, pessoal, é assim, eu lembro que quando eu era criança, né, hoje eu estou com 40 e poucos anos, havia na cidade aquelas professoras que eram reconhecidamente detentoras de conhecimento, elas sabiam muita coisa, e eram por leituras de livros, né? Então, para obter o conhecimento, você tinha que ouvir essas pessoas, elas passarem o conhecimento dela para você, você tinha que buscar em livros, né? Saber aquele conhecimento, guardar aquelas informações com você. E hoje, através de qualquer celular, por mais simples que seja, uma conexão, né, que aqui no nosso país é muito rudimentar, muito ruim, mas você consegue ter acesso a diversos tipos de informação num piscar de olhos, muito rapidamente.
Então, a forma de aprendizado, ela mudou, né? Hoje, você pode digitar qualquer assunto, né, num buscador e ele vai te trazer uma resposta. O problema é que você tem que saber filtrar essas informações. Então, vamos supor, tudo isso que eu estou falando para vocês na aula de hoje, vocês podem buscar num livro, vocês podem buscar num site. O problema é saber se tudo isso é realmente certo ou não, né? Hoje existe muita informação desencontrada. Por quê? As pessoas, cada uma, faz o seu entendimento, não tem base anterior para avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Se aquilo realmente procede ou não, e sai replicando essa informação, né, esse conteúdo, de maneira equivocada. Então, e isso tem diferença lá na frente, porque numa indústria, pessoal, não dá para você ficar trabalhando com informações equivocadas, você tem que trabalhar com aquilo que é correto, com aquilo que vai trazer resultado. E não é do ponto de vista financeiro mesmo, porque você não consegue transmitir uma informação de um produto que não vai trazer aquele resultado pela vida inteira. Vai chegar um momento que as pessoas vão saber que aquela informação não é verdadeira, e aí toda essa cadeia cai em descrédito. Mas as dificuldades das pessoas devem ser consideradas. Então, estamos passando por um processo de revolução, né? Assim como no passado nós saímos do modo artesanal para o modo industrial, hoje estamos saindo agora para a questão de trabalhos virtuais. E que nem sempre a adoção de toda essa tecnologia vai trazer o resultado esperado. As pessoas ainda têm problemas de relacionamento com esses sistemas virtuais. Inclusive, você pode ter um retrocesso de grupos de clientes, que eles não aceitam isso. Então, você tem que também trabalhar esses nichos de mercado. Saber que, vamos dar um exemplo bem claro. Hoje, acredito que vocês, de um modo geral, acho que vocês nunca pegaram um cheque na vida, né? Tem gente que eu falo, nem sabe o que é um cheque, de verdade, né? Porque é um tipo de venda que já caiu em desuso, né? As pessoas não utilizam mais cheque. Hoje, você faz pagamentos online, transferências, né? Através de cartão, você pode parcelar. Então, tem uma forma muito ampla, né, de pagamentos. O dinheiro físico mesmo, a tendência nos próximos anos é desaparecer. E a modalidade de pagamento com cheque é uma coisa que não se... Hoje tem loja, tem estabelecimento que não aceita mais cheque. Entendeu? E no passado anterior, ele era muito comum, né? Tem um filme com Leonardo DiCaprio, agora eu esqueci o nome do filme, mas ele era um falsário que trabalhava somente com problemas relacionados a cheque, né? O filme fala sobre o Leonardo DiCaprio, que faz aí o papel do falsário, e do Tom Hanks, que faz o investigador do FBI especializado nesses crimes financeiros. Hoje, praticamente isso já caiu em desuso, né? Não tem mais isso, né? Então, o mundo mudou. Mas existe ainda pessoas que trabalham com cheque, né? Que fazem esse comércio. Então, você, de repente, pode ser um diferencial ainda. Mas lembrando que esse processo de migração ele não vai ter volta. E não esqueça do treinamento dos usuários, né? Então, é a mesma coisa. Você vai adotar uma tecnologia na sua empresa, você pode simplesmente saber que quem é o seu cliente, ele tem que saber lidar com essa nova tecnologia e receber um treinamento. Vou dar um outro exemplo de trator, né? Uma área que eu trabalho, que eu tenho contato. E assim, se eu pegar um trator mais antigo, basicamente não tem muito o que você treinar, né? A não ser a prática de trabalhar com a máquina, né? Mas isso é uma outra coisa. Mas a tecnologia embarcada, né? É praticamente mecânica, né? No máximo que você vai ter ali é
o acionador lá do motor de arranque, o farol, né? E para aí, acabou. Não tem mais que isso. O que você pensar de eletrônico num trator antigo vai estar ligado ali com o dispositivo de acionamento da chave, né, que é elétrico, é só fechar um contato, e acionamento de lâmpadas, né? Nem os sensores também de pressão, de óleo, tudo, temperatura, é tudo analógico. Hoje tem colheitadeiras aí de máquinas agrícolas que elas custam valor superior a de uma Ferrari. Existe uma tecnologia embarcada extremamente grande dentro dela. E para você trabalhar, consertar ela, não é o cara que é só o mecânico que vai lá e sujar a mão de graxa. O cara vai lá trabalhar com o quê? Com um notebook. Ele vai ligar o software da máquina no software do computador dele e ele faz o conserto da máquina, faz toda a programação através do computador. Então, se você não tem o seu usuário treinado para trabalhar com uma máquina dessa, não vai dar resultado. Não tem como. Você não pega uma Ferrari e dá na mão do cara que você sabe que não sabe dirigir. Entendeu? É a mesma coisa. Nesse setor agrícola, essas máquinas que operam, muitas vezes o cara que está operando lá, você fala assim, o cara lá é o trabalhador. Não, o cara tem formação de faculdade para trabalhar numa máquina daquela. Né? O cara recebeu treinamento, não é assim. Por quê? O cara tem que saber trabalhar com aquilo. Né? Hoje você tem máquinas que elas são autônomas. E o cara que está trabalhando com ela, ele tem que saber lidar com isso. Então, não é o cara que faz simplesmente um curso de treinamento de 20 horas que ele vai saber trabalhar com a máquina. Ele tem que ter toda uma formação, principalmente saber outra língua, né? Principalmente o inglês, para poder operar essas máquinas. Né? Então, é um treinamento que ele requer uma atenção para isso. Trabalhar sob pressão cada vez mais, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar cada vez com prazos mais apertados e tem aquela questão de financeira, de atender o cliente no prazo rápido, com preço competitivo, com qualidade. Então, esse trabalho sob pressão, ele tem que estar trabalhando. Mas você tem que também saber lidar com essa pressão toda. Você tem que saber. Tanto é que tem empresas hoje que trabalham o seu ambiente de produção com trabalho em casa. O que nós estamos fazendo através dessa aula, ele tem uma forma de trabalhar em outras empresas que já é adotado há muito tempo. Hoje você tem, de repente, vamos supor, jornal, né? Redação de jornal. Antigamente você tinha um prédio, diversos jornalistas, cada um com uma mesa, uma máquina de escrever, aquele monte de gente. Hoje não. Hoje cada jornalista pode estar na sua casa, ou num bar, ou num local, fazendo o seu trabalho, redigindo a sua matéria, enviando para a redação do jornal, para passar por uma revisão, né, uma verificação, para depois ele ser publicado de uma maneira muito mais rápida. E mais, ao mesmo tempo, com aquela pressão de ter que trabalhar e entregar o resultado. Então, a gente tem que mudar aí essas formas de trabalho também. Acredite em você e tenha confiança. Pessoal, se você não acreditar em você, em todo o seu potencial, em tudo aquilo que você é capaz de fazer, você não vai ter sucesso. Eu vou deixar um recado, né, especificamente para a sala, para o grupo todo, que eu vejo uma distinção muito grande de alunos. Né? Então, eu tenho alunos, né, que você sabe que está ali, que está empenhado, que está em busca do conhecimento e que acredita nele mesmo e que busca algo diferente. E tem aquele aluno que vem para a aula e fala assim, eu vou fazer as atividades aí de qualquer jeito, eu mando ali, o que eu fizer tá bom, e eu vou ser aprovado, e depois eu vou fazer o que da vida, né? Então, pessoal, não adianta. Para quem eu já estou lecionando há alguns anos, e eu vejo que no mercado, hoje eu já cheguei num momento em que eu vejo que alunos, né, que passaram por mim, hoje já saíram da faculdade e já estão no mercado de trabalho.
E aí você vê alunos da mesma sala que, ao terminar o ensino técnico, entraram em boas faculdades, tanto pública quanto particular, né? E, ao mesmo tempo, você tem alunos que saíram e não fizeram nada. É claro, tem várias questões, tem questão financeira, questão de oportunidade, mas até mesmo aquele que não foi para a faculdade, ele pode ter sucesso em busca de um emprego com o curso técnico, que também é muito bem visto aí no mercado como um todo. Só que você tem aluno que não consegue, e depois encontra e começa a reclamar, dizendo que o mundo, que não teve oportunidade, que não consegue, que não sei o quê. Só que se você for olhar para o histórico do aluno em sala de aula, o comportamento dele não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia no ensino fundamental, no ensino médio, depois que ele formou. Entendeu? E o mundo não vai te abraçar, não vai trazer você no colo. Não vai ter o pai e a mãe que vai ficar te dando respaldo. Entendeu? Então, você tem que acreditar em si mesmo. Eu acredito que quem está me ouvindo agora, eu já falei isso para diversos alunos dessa sala, inclusive, ao longo desses 3 anos que nós estamos juntos aí. E eu já falei, galera, vocês têm que buscar mais, vocês são capazes de mais. Só que vocês não usam todo o potencial, vocês preferem gastar tempo e energia fazendo outras coisas. Só que isso que você está gastando tempo e energia agora, lá na frente, vai te fazer falta. Na hora que você sair, ou para uma faculdade, universidade, ou para o mercado de trabalho, se você continuar tendo o mesmo comportamento de agora, você não vai ter sucesso. E você vai ficar achando que o mundo está contra você, mas não é. Se você não mudar, a sua vida não muda também. Você tem que buscar mais, você é capaz de fazer mais. Então acredita em você e vá em busca e para... É claro, não estou falando isso para todo mundo, que eu sei que tem aluno nessa sala aqui que eu não precisaria nem estar ouvindo isso. Mas vai atrás, confia, vai atrás daquilo que você pode alcançar. E nunca, nunca desista. Vá até o fim. Lute sempre e permaneça perseverante na busca daquilo que você tem. Até quando você achar que as coisas não estão atendendo a sua expectativa, pensa, busque a opinião de algum colega, não tenha medo de expor o seu problema e buscar uma parceria para ter uma solução. Mas não jogue a toalha. Continue sempre firme. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Hoje não vai ter atividade, tá? Eu vou deixar o vídeo como aula somente. Semana que vem a gente volta a nossas aulas, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.